o seguinte, Cascão, tem aí o Ricardinho, tem aí do Palmeiras, tem que nós temos do Palmeiras aí, pra gente ilustrar, vamos lá. Bota o Abel esculachando Capelanes. Abel, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio TV Bandeirantes. Abel, muita gente entende que, desde que você chegou aqui, a versão 2025 desse Palmeiras é a pior delas, mesmo com mais de R$500 milhão investido. Você concorda com essa afirmação? Sim, não e por quê? Mas por que investiu R$500 milhão? Com as contratações que foram feitas, Vitor Roque, investiu? Paulinho, por que investiu? Por uma questão de necessidade, acredito. Eu vou lhe explicar, se você não sabe, eu vou lhe dizer. Sabe quanto é que vendemos em jogadores? Muito. Mais de R$1,5 bilhão em 5 anos. Então, se o Palmeiras compra, é porque tem dinheiro para pagar. É porque faturou em títulos e em vendas para poder comprar jogadores. Mas diga, pode... Não, se você entende que mesmo com um investimento feito de mais de R$500 bilhão, por mais que tenha muito dinheiro, se essa versão 2025 é a pior desde que você chegou ao Palmeiras, se você concorda com isso? Isso é uma opinião sua e a opinião não vou discutir. Nós há 1 mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato, na Copa. Agora não estamos a passar um bom momento. Agora é trabalhar com os jogadores que temos, não é chegar, ver e vencer. Isto não é assim, porque eu paguei, porque se fosse assim... O Paris Saint-Germain tinha que ganhar sempre, porque investe por ano, ou investiu em 4 ou 5 anos 870 milhões de euros e não ganha sempre. Portanto, aí, o que nós temos que continuar... Segura aí. Aí foi onde o Capelanes falou, Rafa... Sacada do Palmeiras para mim. Jura, Paulo do Vale, Souza, Veloso e torcedor palmeirense. Estava conversando com o Elias Júnior hoje. O jogo do Palmeiras do ano não é o do Corinthians, desculpa. Com todo respeito ao Corinthians que arrebentou, que o time do Palmeiras vira filhotinho. Vocês viram filhotinho para nós. Vocês viram filhotinho. Esse foi um ano de exceção. É sempre assim, foi um ano de exceção. É sempre assim. Você tá galã com essa camisa mostrando os peitos brancão aí. Só uma, na verdade. Você tava em Taipas ontem? Tudo bem, tava em Taipas ontem. Tá com decote, desgraça. Tá com decote, tá peludo, hein, Veloso? Não posso falar palavrão ainda. Você pode falar palavrão, sim, Veloso. Não pode, Veloso. Aqui não. Tava em Taipas lá. Eu nunca vi o Veloso falar. Vai tomar caju, Neto. Você nunca brigou comigo. Agora, mas você é o único cara, você e o Souza que nunca brigou comigo. Você puxou o pelo aqui, doeu, cara. Mas isso aí você fala. Eu ia falar um palavrão. Fala pra Cris, a hora que você estiver lá com os peitão. Pá. Aí, Cris, puxa o pelo que o Neto puxou. Aí você ficou bravão. Você já ficou bravão já, Veloso? Ele ficou agora. Ele ficou agora. Ele ia falar bananão com você. Bananão. Bananão. Xinga aí o feio, Veloso. Bananão. Tá certo, Veloso. Com esse dinheiro todo que gastou, classificando, olha aí, classificando contra o River, eu acho que aí o Palmeiras tem muito para ganhar da Libertadores. Não classificando contra o River, há um problema em relação a esse dinheiro que gastou, que esse ano vai ser criticado em relação a isso. Tem o brasileiro, mas eu acho que a grande ideia do palmeirense é a Libertadores. O Palmeiras, boa tarde, joga pelo ano hoje, né? Joga pelo ano porque a Libertadores a gente sabe disso, e sempre vai ser a prioridade do Palmeiras. E o Palmeiras joga hoje com o time, com os reforços, né? Não tem nenhum problema. Tá todo mundo à disposição do Abel, só o Paulinho que tá fora, né? Talvez só o ano que vem. Mas tá sambando, né? Mas tá sambando. Esperando. Cara, tá... Só que o Léo Dias também sabe tudo, hein, Léo Dias? Sabia? Caminhar é bom para calcificar. Eu tô com canelite que eu fui fazer hoje. Dói demais a canelite. Então ele tem os jogadores e o Palmeiras também fez uma reformulação de jogadores jovens, né? De jogadores jovens. Então é um time que não é só para esse ano. Tá sexy com essa camisa, Veloso. Gostou? Tá sexy, cara. Gostou? Não é só para esse ano. O grande problema que eu vejo em toda essa reformulação com jogadores jovens, que foi para o próximo ano. Não, mas já acertou, Veloso. Ainda não. Já. Ainda não. Mas não dá para eu acertar depois do Palmeiras pagar 10 milhões pelo Giovani, do Al-Saad, desculpa. Não, ainda não acertou, esse é o problema. Veloso, não acertou. Quem está comandando Sabe por que não acertou, Veloso? Abel. Porque ele está esperando chegar na final da Libertadores. Só que o Palmeiras também não pode ficar esperando. Mas tá esperando, Veloso. Ele não pode esperar a vontade do Abel. Mas você sabe que todas as vezes foi isso, ou não? O Palmeiras precisa que o Abel tome uma decisão rápida, porque ele comandou toda essa reformulação. E se ele não estiver no ano que vem, é verdade. Claro que compromete toda a reformulação que foi feita pelo treinador que não vai estar o ano que vem. Então é uma questão que precisa ser resolvida dentro do Palmeiras. Eu acho que já foi resolvida. Qual a ideia do Palmeiras em relação a jogar
toda essa responsabilidade dos mais de 700 milhões que foram investidos, Souzinha, em relação ao ganho, se classificar, vai para a semifinal. E aí, meu irmão, se não classificar, vem tudo isso que foi contratado naquilo que o Veloso disse em relação à perda do Paulista para o Corinthians. A saída da Copa do Brasil para o Corinthians também. Sai com o River. Isso se não classificar. Se classificar, briga por título. Briga por título. Boa tarde a todos. Eu acho que a pergunta do Capelani foi pertinente, até porque ele passava sempre a impressão que quando chegasse reforços, esse time ia melhorar, ia começar a jogar, né? Que foi o que fez os últimos 2 jogos. Então o Capelani fez uma pergunta pertinente em cima daquilo que ele sempre falava. Ele reclamava. Pertinente. Eu não sei, foi a palavra que veio, eu falei aí para poder ficar legal, entendeu? Eu acho que encaixou legal no texto. 3 vezes pertinente, velho. É que eu gostei dessa palavra. Eu gosto Gostou? dela. Gostei. Tá, fala o português nosso, pô. Mas eu não sei falar outra palavra que não seja pertinente. Entendeu? Foi a que veio, eu pensei na hora, veio ela, e aí eu botei pra fora. Então o Capelani fez a pergunta pertinente pra ele, em cima daquilo Não, se que você falar de novo. Se você falar de Essa foi pra te provocar. Foi não. O Capelani fez a pergunta, entendeu, pra ele. O que foi a pergunta? Não, fez a pergunta e a pergunta encaixou bem dentro daquilo que ele queria perguntar para o Abel, porque o Abel sempre reclamava do Flamengo ou das outras equipes que gastavam muito dinheiro e o Palmeiras era o mesmo time de muito tempo. E agora chegou os jogadores e o time não está rendendo aquilo que se espera. O time foi eliminado pelo Corinthians, perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians, foi eliminado da Copa do Pelo Copa Corinthians, do Brasil, pelo Corinthians 3-0. Então, Que coisa, hein? então Meu foi. Deus do céu. Então a cobrança é válida. Agora, a gente sabe da potência que o Palmeiras se tornou. E se o Palmeiras passar hoje, vai brigar pelo título. Eu continuo com a mesma opinião. Se o Palmeiras conseguir manter esses 2 jogos que fez por último agora dentro de casa, vai brigar pelo título. Agora, se for o Palmeiras que enfrentou o Corinthians em Todos os jogos clubes desse grandes, ano, aí eu não acredito no título do Palmeiras. Paulo do Vale, esse aqui é o campo do Monumental de Nunes. O Lucas Herrero tá lá já? Então já fala pra ele como é que é, hein, Cascão? Já avisa como é que é o bate-bola, hein? Já avisa já como é que é, hein? Pra eu não ficar bravo. Ô, Paulo do Vale, você que é da Rádio Bandeirantes, arrebentando, pai do Santiago, neto do Luciano do Vale, conta pra mim, qual é a ideia do River, que jogou muito no último sábado com o Luiz Carlos Lago, da ESPN, ganhou com homem a menos, é um outro time, largo, né? Aonde ganhou o jogo, é quase 90 mil pessoas hoje lá, uma novo. de novo. Mas mesmo assim, é muito abaixo do que hoje a gente vê num Palmeiras e num Flamengo, por exemplo. O melhor jogador do River, que é o Galopo, não joga hoje porque está suspenso. Você acha que é o Galopo? Ah, ele tá fazendo a diferença lá. Ele é muito importante. Fez gol no final de semana. Ele é um jogador muito importante. Inclusive, ele está a 3 jogos de ser adquirido em definitivo pelo River Plate no contrato que eles têm ali com o São Paulo. Então ele não joga hoje. O River é um time de jogadores bem experientes já, né? Passando da casa dos 30 anos. Recentemente tinha, né, o Mastantuono, que ontem jogou, foi titular no Real Madrid, deixou o Vinícius Júnior no banco de reservas. Mas é um time hoje muito abaixo. Acho que pela primeira vez nos últimos confrontos de River e Palmeiras, o Palmeiras entra em campo bem mais favorito. Não quer dizer que vai passar, mas o Palmeiras é muito mais forte que o O River do Palmeiras veio dos 4-1 só? Não. Porque perdeu o Paulista, perdeu a Copa do Brasil. Qual é o favoritismo do Palmeiras, a não ser o 4-1 que jogou pra caramba contra a equipe do Internacional? Eu acho que o Tá lá nível dos embaixo times... também, né? Que tá lá embaixo, que tá pra cair. Eu acho que o nível do Palmeiras O nível é do muito Palmeiras. melhor do que o nível do River hoje. Tá. O River não perde há 12 jogos, desde o Mundial. Isso. Desde a Copa do Mundo de Palmeiras perdeu 2 jogos. Clubes. Mas o River passou nos Brasileiro não. pênaltis. Pro Corinthians, os 2. O brasileiro não, só a Copa do Não, Brasil. tô falando, tudo bem, o brasileiro não, mas perdeu do Corinthians. Paulista perdeu o título, perdeu pro Corinthians da Copa do Brasil, saiu fora. Perdeu pro Corinthians, irmão. Mesmo com a draga que nós estamos Eu de vou ter dinheiro, que ouvir com isso aí tudo até isso, dezembro vocês agora. viram vídeo, ó, vocês viram filhotinho, e Até aí, dezembro. O time do Corinthians é bem melhor que esse River, tá? tá muito melhor. Bem melhor que esse River Plate. Ô, Jura, qual a ideia, você que foi campeão do mundo, quais os títulos que você teve pelo São Paulo, filho? Libertadores, Mundial, Recopa e Supercopa. Libertadores, Mundial, Recopa e e Supercopa. Grande Jura,
que por sinal deu uma entrevista importante e chega desse tipo de entrevista. Vai dar mais pra ninguém, certo? Porque você é um menino maravilhoso, campeão do mundo, campeão da Libertadores. Você que disputou a Libertadores, como o Palmeiras tem que encarar um jogo tão difícil como esse e com até a torcida aí, Thiago, bota aí. Olha os caras. 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 Vai, Thiago! Esse cara só é morteiro, isso aí? Isso aí, cara. O que você fez de Natal? O que é isso aí? Que isso, irmão? Voltando pra mim aqui, Thiago, do som. Qual a ideia, você que é campeão da Libertadores, como que o Palmeiras tem que enfrentar uma equipe como essa, com uma torcida, e o Palmeiras que é tricampeão da Libertadores, que sabe como enfrentar, e o Palmeiras joga muito melhor, pra mim, fora do que em casa. Craque, dificílimo jogar num estádio desse daí, com a torcida empurrando. Lógico que o Palmeiras tem um grande time, mas pode ter certeza, se tratando de River, um mata-mata, o jogo é outro, então pode ter certeza que vai ser um jogo dificílimo, onde o Palmeiras vai ter muita dificuldade, mas eu ainda sou favoritismo do Palmeiras. Palmeiras. Qual é o favoritismo em relação do Palmeiras, do time, como o Paulo do Vale disse, Veloso, de colocando as duas equipes, né? E qual a vantagem do River, que não perde a 12, como o Palmeiras só perdeu para o Corinthians 2 vezes, e esses duas derrotas do Palmeiras tirou os 2 títulos, ou da Copa do Brasil e também do Campeonato Paulista. Qual a ideia de enfrentar um time como esse, pensando no segundo jogo? Porque você tem que analisar isso. Copa do Brasil tem que ter deixado uma lição pro Palmeiras, né? O segundo jogo, aquela expulsão com menos de 10 minutos, comprometeu completamente a classificação do Palmeiras. A disputa do jogo, que era o decisivo. A cabeçada que o Emiliano deu em cima do José Martínez, né? Foi, Emiliano? Quem foi? Aníbal. Aníbal Moreno? Aníbal. O Aníbal foi expulso com menos de 10 minutos. Então isso tem que servir como lição. Agora, na Libertadores, o Abel sabe como ninguém disputar. Esses argentinos são loucos pra torcer, hein, gente? Mas o Abel e o Palmeiras sabem bem disputar essa competição. O Abel conseguiu criar uma motivação, o time ser cascudo nos momentos que precisa ser, e hoje é esse dia. Hoje o Palmeiras precisa ser esse time cascudo, experiente, apesar de muitos garotos, mas o Gustavo, o Everton, o Piquerez... Então, deixa eu te perguntar uma coisa. O Flaco, que é argentino. Então, vamos lá. Qual é o time do Palmeiras? O time do Palmeiras... O Everton. Cascudo. Kelvin, 24 anos. Não sei. Não, menino, velho. 24. Não precisa botar não, Cascão, eu já sei de cor. Gustavo, Murilo. não precisa não, deixa lá que tá bonito lá. Gustavo e Murilo. Tudo bem, quer deixar aí, deixa, vamos lá. Gustavo, Murilo e Piquerez. Vambora, a gente faz. Tudo bem. Aníbal. Vamos lá. Evangelista, Não, Maurício. vamos lá. A gente sabe que... Deixa a torcida legal aí, vamos lá. Aí você tem Aníbal. Você tem... O Evangelista deve jogar. Tá. Que jogou no Bragantino, né? É, no São Paulo. Jogar no... Não, tudo bem. Jogou no São Paulo, mas... Você jogar contra o River é outra coisa, Veloso. Qual a ideia da experiência do Palmeiras que teve para ganhar esses títulos e que essa molecada que ainda não deu, a não ser no jogo do Internacional? É um time em reformulação. Não é? Time em reformulação. Qual a ideia sua que Então, tem que entender disso? É importante os líderes hoje, passar o que é essa competição para quem está chegando agora. Por isso que eu falei do Everton, não ser expulso, do Gomes, não tomar cartão Murilo. amarelo no início do Não, jogo. A Copa do Brasil é isso. Foi o que aconteceu. E Libertadores, tomou um cartão amarelo, foi expulso, você perde a vaga. E o Palmeiras já perdeu uma vaga assim. Contra o Atlético Paranaense, o Murilo foi expulso. Exatamente. O Murilo foi expulso, o Palmeiras estava ganhando o jogo, empatou e foi eliminado. Como ter essa ideia da equipe do Palmeiras, nessa molecada, se gastou 700 milhões, um time que pode ser tetracampeão da Libertadores, um time que foi de avião fretado com a titia Leila, um time que tem administração hoje, a grande força do Palmeiras, qual a ideia em relação a enfrentar o time do River em uma torcida como essa? E você, que tem Libertadores e Mundial? Eliminei o River aí numa semifinal. Como é que foi o jogo? Lembra, Souza? Eles ficaram chorando, ficaram jogando pedra. Não, tô falando antes, jogo. Antes, como é que foi? Como é que é a adrenalina? Como é que é a parada toda? Como é que vocês se comportaram? Porque o São Paulo, a cabeça do São Paulo é monstruosa para Libertadores. Foi um jogo difícil, São Paulo nunca tinha vencido um jogo na Argentina, foi a primeira vitória. Quanto foi o jogo? 3-2 pra gente. Quem fez os gols? Foi um do Danilo, um do Fabão, Danilo, um do Amoroso. que por sinal, desculpa, boa, Souza. Danilo que tá indo agora pro time do Pouso Alegre.
vai ser o treinador do Pouso Alegre, do Da Pinta, o maior ídolo da história do Criciúma. O Danilo vai se apresentar sábado agora no Pouso Alegre, vai ser o treinador do Pouso Alegre, o Danilo, monstro, sabe? Zidanilo, quem mais? Danilo? E Amoroso. Amoroso e Fabão. Amoroso. Passe do Como Júnior. é que o Amoroso disputou uma Copa do Mundo, cara? Como é que o Amoroso, artilheiro do Guarani, artilheiro no São Paulo, artilheiro da Udinese, artilheiro do Borussia Dortmund, um dos maiores atacantes do mundo foi o Amoroso e não disputou a Copa do Mundo. No pior momento do futebol argentino, eu digo financeiramente, o futebol argentino está conseguindo trazer de novo a hegemonia do futebol argentino, né? Chegando em semifinais, fazia tempo que a gente não via os times argentinos em ascensão e hoje os times voltaram a esse protagonismo, né, nessa Libertadores. Cara, eu vejo favoritismo do Palmeiras antes do jogo, mas você enfrentar um time argentino em umas oitavas de finais é muito complicado. As quartas de finais, né? O Palmeiras hoje vai ter um jogo muito difícil. Para poder trazer o jogo para cá, precisa fazer um jogo importante, trazer a vantagem para o Allianz Parque, para não sair de lá com resultado negativo, porque se você pegar um time argentino com resultado adverso para jogar em casa, esses caras se defendem como ninguém. Esse time argentino se defende como ninguém, craque. Deixa eu só colocar agora aí, coloca pra gente aí, ô Cascão, os 3 títulos do Palmeiras, pro torcedor palmeirense, da Sociedade Esportiva Palmeiras, pro Serdã que tá lá, pra todo mundo, pra Vera, pra todos os palmeirenses, né, pro Porcão que veio aqui ontem, pro Sérgio também, nosso querido Sérgio ontem, né? Sérgio vai ter o jogo lá em Guararema. Já tá indo pra lá. Já tá indo pra lá hoje, porque ele precisa acertar, né? Ele falou que ia hoje. Precisa saber onde é o campo, muita gente, né? Bilheteria, organização lá com o Gordo, lá em Guararema, hotel, como é que vai ser. O cara fica uma semana fora de casa para um jogo que nós vamos jogar. Segunda. E volta segunda-feira, porque depois do jogo ele precisa fazer. Agradecer todo mundo. Agradecer todo mundo, né? Não é verdade, meu irmão?